Posso substituir a caixa de direção esférica por uma cônica? E para quem faz longos percursos por vários dias, qual a melhor corrente? Na hora de ajustar a tensão da corrente, devemos estar montado na moto para ajustar a folga ou ajustamos no cavalete central mesmo? Quantos quilômetros dá para rodar com um kit? Fala galera, beleza? Estamos aqui então de novo com o Arthur. Fala Arthurzão, beleza? Tudo certo? E agora a gente vai para o segundo vídeo, a segunda série de perguntas e respostas. Perguntas que vocês fizeram nos outros vídeos aqui que a gente fez junto com a Riffel na parte de caixa de direção, kit de transmissão e tudo mais. Então agora a gente vai responder mais algumas perguntas para vocês. Bora lá! Bom, a gente já vai começar o vídeo, mas antes da primeira pergunta vamos fazer aqui a higienização, álcool em gel, né? Lembrando que a gente está aqui com a equipe reduzida de filmagem, então tá só eu e o Arthur, estamos aqui na oficina dele, preparado aqui para trazer perguntas que vocês fizeram relacionadas principalmente mais aí na caixa de direção nesse vídeo, mas tem um pouquinho de tudo aqui. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é o seguinte, é do Kleber Tavares. Eu tenho uma CG 125 e o mecânico trocou a caixa de direção da minha moto e colocou uma cônica. Senti que ela ficou meio dura. Por quê? Fala Kleber, beleza? Então, a CG ela vem original com a caixa esférica. Uma caixa cônica ela tem um pouco mais de parede, tem mais área de atrito, dependendo do aperto, do torque do aperto da caixa, realmente ela tende a criar um pouco mais de resistência, ficar um pouco mais pesada. O motociclista vai sentir isso mais em cidades asfaltadas, onde você tem mais sensibilidade no guidão. Pode ter acontecido também que o mecânico tenha apertado um pouco mais do que o necessário, né, para tirar a folga da caixa. Eu recomendaria você retornar no mecânico só para conferir o aperto. De repente afrouxar ela um pouquinho, com cuidado para não deixar ela batendo também, senão você vai danificar a caixa, mas recomendaria conferir o aperto da caixa. Mais uma pergunta aqui do Joás Leandro. Posso substituir a caixa de direção esférica por uma cônica? Sem problema algum. A Riffel disponibiliza as duas opções. Só tem um pequeno detalhe aí. Se a sua cidade tem mais asfalto, se não é uma estrada tão esburacada, talvez você sinta um pouco mais de resistência na hora de virar o guidão. Por quê? Porque a caixa de direção cônica tem mais áreas de contato, tanto superior como inferior. Então talvez ela fique um pouquinho mais pesada, mas nada que vai te atrapalhar aí na pilotagem. Uhum. Inclusive aqui no canal a gente já tem um vídeo com o Arthur falando tudo sobre caixa de direção cônica, esférica, explicando todos os detalhes de cada um e a indicação de cada uma. Só clicar no card aqui em cima, também vai estar aqui embaixo na descrição. Isso aí. Temos aqui a pergunta do Wagner Rodrigues. E para quem faz longos percursos por vários dias, qual a melhor corrente? Fala Wagner, beleza? Se você anda muito de moto, se você está com intenção de viajar, ou se você é motoboy, se você é o cara que senta na moto aí e roda o dia todo, a Riffel recomenda o kit top, kit com retentor. Por quê? Você vai parar menos em oficina para esticar, a corrente vai afrouxar menos e você vai gastar menos aí com lubrificante para a corrente. Com certeza o kit top é uma escolha excelente. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Adão Barbosa. Qual tipo de graxa usar na caixa de direção das motos? Fala Adão, beleza? Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Tem mecânico que usa graxa azul, tem mecânico que usa graxa vermelha ou a branca. Que só usa essa ali para tudo, para rolamento de roda, para caixa de direção, para bucha de link, para tudo. Uhum. A cor da graxa não influencia em nada no funcionamento dela. Existe graxa para aplicação em rolamento, existe graxa grafitada, existe graxa à base de silicone, por exemplo, que não é feita à base mineral, para aplicação em superfícies que tenham borracha, por exemplo, para esse óleo mineral não agredir uma mangueira, uma peça de borracha. Uhum. E falando em caixa de direção, é interessante utilizar graxa à base de óleo mineral, que ela resista a alta pressão, como se o rolamento ele é apertado, ele precisa ter um torque certo para não trabalhar folgado, e o mais importante, uma graxa para uso vertical, para ela não escorrer. E mais uma pergunta aqui do Will, que era uma pergunta bem interessante, que eu também tenho essa dúvida, a gente já falou sobre isso. Na hora de ajustar a tensão da corrente, devemos estar montado na moto para ajustar a folga ou ajustamos no cavalete central mesmo?
Pô, essa pergunta aí também é bem interessante. Alguns modelos de moto, em específico, variam muito a tensão da corrente para você andar sozinho, para você andar com garupa, para você andar com garupa com a moto carregada, se você for viajar, por exemplo. Então, nós sempre recomendamos você estar em cima da moto para ajustar a corrente. Se você não tem ninguém para fazer isso, tranquilo, ajusta a corrente, sobe na moto, dá uma conferida. Se você for andar em dois, afrouxa um pouquinho a corrente. Sempre é interessante ajustar a corrente da moto conforme a utilização. De acordo com a carga, né? De acordo com a carga da moto, isso aí. E varia muito de moto para moto, principalmente motos que possuem o amortecedor central. O monolink, o monoshock, aí existem vários termos. Essas motos aí variam mais ainda do que uma moto aí que tem amortecedores dos dois lados da balança, como a CG, por exemplo. Tenho mais uma pergunta aqui, então, do Alan Oliveira. Tenho uma Ninja 250R 2012 e quando eu estou a 50 km por hora eu solto o guidão e o mesmo treme muito. Eu gostaria de saber se isso é um problema na caixa de direção. A princípio não sinto nenhum calo na mesma. Bom, isso aí existem mais alguns fatores, né, que colaboram para acontecer isso aí. Primeiro, calibragem de pneu, tanto dianteiro como traseiro. Um pneu traseiro mal calibrado, ou às vezes o chamado pneu quadrado, quando você anda com a calibragem muito baixa, o pneu gasta de forma irregular, também pode influenciar na tremida no guidão. O pneu dianteiro, da mesma forma. Existe um teste rápido para ele conferir ali se existe algum calo na caixa de direção, alguma marcação na pista. Você colocar a moto no cavalete lateral, erguer o guidão e girar de forma suave para a direita ou para a esquerda. Você sentir alguma resistência, alguma trancada, geralmente no meio, é porque você está com a caixa de direção danificada, com o chamado calo. Quando a esfera ou o rolete, conforme for o seu modelo de caixa, acaba amassando a pista. Isso aí é ocasionado por geralmente andar com a caixa frouxa em calçamento, em estrada esburacada, você acaba criando esse calo na pista de direção. E agora temos uma pergunta aqui do Josiel Andrade. É possível trocar apenas a parte de baixo da caixa de direção? Olha, até é possível. Geralmente a parte de baixo é a que mais sofre impacto, a que mais danifica. Quando você tira uma caixa de direção bastante usada, bastante danificada, geralmente a inferior ela está mais danificada do que a superior. Mas a mão de obra de você desmontar a frente da moto toda é a mesma. A Riffel e as principais montadoras vendem o kit, rolamento inferior e superior. Como a mão de obra é a mesma, não vale a pena você trocar só a de baixo ou só a de cima. Troca o conjunto todo que você vai ter uma direção mais suave. Bora para mais uma pergunta então aqui do Pedro Brant. Eu tinha uma Transalp e a caixa de direção era esférica. Troquei por uma cônica, mas não percebi grande diferença. Porém, rodei pouco antes de vendê-la e como gostava de pegar um off-road leve com frequência, acho que ela proporcionou uma maior vida útil. Ô Pedro, baita moto. Falando em caixa de direção cônica, elas são mais recomendadas realmente para um uso fora de estrada, para um uso off-road. Então, se você tem uma tendência maior a andar nesse tipo de terreno, em estrada de terra, estrada esburacada, com certeza você fez uma ótima escolha. Tanto que as motos off-road, várias marcas, vem original, né, de fábrica com caixa de direção cônica. Como ela tem uma maior área de atrito, para esse tipo de estrada aí, elas são mais recomendadas. E a pergunta do Marcos Bittencourt é o seguinte: sobre aqueles esticadores com molas que são aplicados junto à balança, ajuda alguma coisa? Então, Marcos, é uma pergunta bem interessante. Aí você tem uma faca de dois gumes. Por quê? Você nunca vai ter uma corrente frouxa, a ponto de cair, de acontecer algum problema, mas você vai ter uma corrente sempre tensionada demais. Isso aí pode influenciar em desgaste prematuro de rolete de corrente, de dente de coroa ou de dente de pinhão. Por mais que você use esse tipo de tensor, ele também exige manutenção. A corrente pode afrouxar num ponto que nem a mola desse tensor vai conseguir esticar a corrente. Então,
por mais que você use esse tensor, vale a pena dar uma conferida de vez em quando no ajuste da corrente. Bom, e aqui já seguindo quase aí nesse mesmo tema de um outro Marcos Vieira, qual é a opinião de vocês quanto àquelas capas de corrente que cobrem todo o sistema de transmissão? Ah, conheço. Beleza, Marcos? Então, é mais uma situação em que você tem os dois extremos. Utilizando uma capa dessa, dificilmente a tua corrente vai pegar água, vai entrar areia, sujeira ou qualquer outro material abrasivo. Mas toda vez que você precisar lubrificar a corrente ou conferir o ajuste dela, você vai ter que desmontar essa capa ali para conferir o ajuste de corrente. Se você não vê problema nisso aí, com certeza pode utilizar. Temos aqui uma pergunta do Wilker Bonfá. Alguém usa aqueles lubrificantes automáticos de corrente? Será que vale a pena instalar um desses? Então, como eu também ando de moto, eu vejo cada vez mais o pessoal utilizando esses lubrificantes. Eu vejo um pequeno problema nisso aí, porque tem alguns modelos que quando você está andando de moto, ele está mandando óleo para a corrente. Nós sabemos que óleo demais na corrente, além de grudar muita sujeira, esse óleo pode acabar escorrendo para o pneu, pode até causar um acidente aí num caso extremo. Ser um grande risco. Isso. A Riffel sempre recomenda seguir o manual do proprietário quanto à lubrificação da corrente. Geralmente a cada 500 km ou mais, dependendo. Se o seu kit for com retentor, você pode até rodar um pouco mais aí sem lubrificar a corrente. Lembrando que óleo em excesso faz mal. Bom, agora a gente tem uma pergunta aí que é até um pouquinho polêmica, talvez essa eu também quero saber, que é o seguinte: quantos quilômetros dá para rodar com um kit? Muito simples, depende do motociclista. Sim. E da moto também. Condições de rodagem, tipo de pilotagem, arrancada mais forte, arrancada mais suave. Se você pegou um longo período de chuva, o kit vai ter um desgaste muito maior. Nós temos testes de rodagem que nós mantemos com motoboys fixos. O mesmo motoboy com a mesma moto fez 10 mil quilômetros com um kit em período de chuva e fez um pouco mais de 20 mil em período seco. Então é o dobro. Uma variação bem grande. Uma variação muito grande. Inclusive a gente tem até um vídeo aqui mostrando como é feito os testes de campo da Riffel. O link vai estar aqui em cima também, vai estar aqui embaixo. Depois dá uma olhadinha que mostra esse processo, é interessante até para entender. Então são muitas variáveis, desde a forma de pilotagem, desde as condições da moto, se ela está alinhada, se ela não tem nenhuma folga em rolamento de roda, folga em balança, se a moto não sofreu nenhum acidente aí que ela possa estar desalinhada. Trânsito urbano, trânsito em rodovia, onde você tem menos arranque e mais velocidade constante, mais velocidade de cruzeiro, tipo de lubrificação, o intervalo de lubrificação e as condições do clima. Chuva, muita sujeira influenciam aí num desgaste muito maior do kit de transmissão. E tu falou sobre pegar período de chuva e tal, também tem que fazer a limpeza correta, né? Mas a gente quer saber o seguinte, fala um número para nós, tem que ter uma quilometragem aí, diz pra gente. Em vários testes que a Riffel faz, tanto no kit Titanium como no kit Top, o kit pode durar menos de 10 mil quilômetros ou até mais de 30, uma variação muito grande. Então são muitas variáveis que vão influenciar na vida útil do kit de transmissão. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Luiz. A Riffel é fornecedora de peças para a Honda? Então, Seco, por muitos anos a Riffel teve a experiência de fornecer kits para linha de montagem de grandes montadoras no Brasil. Foi muito bom para a Riffel, foi uma experiência excelente, experiência essa hoje que a Riffel utiliza para a fabricação dos kits para o mercado de reposição, e para as montadoras hoje a Riffel fornece apenas a linha de reposição. Mas como a Riffel é uma empresa globalizada, nós produzimos e comercializamos em qualquer lugar do mundo, hoje nós ainda fornecemos para montadoras na América Latina. E esse aqui foi mais um vídeo de perguntas e respostas. Nós já temos outro vídeo desse aqui no canal, respondendo perguntas que vocês mandaram nos vídeos que a gente publicou aqui. O Arthurzão já está morando aqui no canal Motorrede, representando a Riffel e respondendo, trazendo dicas técnicas, né, com kit de transmissão, com retentor, sem retentor, com caixa de direção, cônica, esférica, limpeza da corrente, ajuste. Isso, a gente tem bastante conteúdo da Riffel, então
Se você quer ver mais da onde surgiram essas dúvidas, recomendo que acesse aí a playlist da Riffle, o link vai estar aqui na descrição, que lá vai ter a sequência de todos os vídeos que a gente já fez aqui. Acho que era isso, obrigado por ter mandado aí as suas dúvidas. Obrigado. Se tiver alguma coisa para complementar, né, o que a gente falou aqui, pode adicionar aí nos comentários, vamos trocando uma ideia, a gente vai respondendo. Manda aí pra gente. Isso, todo mundo vai interagindo junto, e acho que era isso. Valeu, Seco. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Vá mais longe, vá com rifle.